Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo. Nessa segunda aula, a gente vai falar um pouco mais sobre os programas de computador. Por exemplo, você sabe o que é um programa de computador? O que há dentro do computador, por exemplo, os componentes? Sabe o que é a memória principal, a memória secundária? Sabe como tudo funciona, como tudo é executado? Sabe como é um sistema operacional? Você sabe, por exemplo, o que é uma aplicação client-side, uma aplicação server-side? Sabe o que é um programa compilado, um programa interpretado, as diferenças de cada um? E também, você sabe quem foi a primeira pessoa a programar? Então, tudo a gente verá nessa aula de hoje. Uma mesclagem mais ou menos do que a gente vê na matéria de arquitetura de computadores, na matéria de sistemas operacionais e um pouquinho na matéria de programação de fato. Bom, para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou falar sobre o que é um programa de computador. Um programa ele pode também ser chamado de aplicação, de software, aplicativo, rotina. Tem vários nomes que você pode dar para um programa, né? E ele nada mais é que um conjunto de operações pré-definidas, né, pelo usuário para ser feitas. E essas operações elas são passadas para o computador através de uma linguagem, que é justamente o que a gente vai aprender aqui nesse curso, de aprender a desenvolver os programas de computador através de duas linguagens existentes, Pascal e C, que vão lhe dar a possibilidade de você aprender outras linguagens no futuro. E o principal, a lógica para você programar, porque a lógica é a única para todas as linguagens, ou seja, a mesma lógica que você utiliza em qualquer linguagem, você vai utilizar aí infinitamente em qualquer projeto que você tiver aí, não só de computadores, mas de qualquer coisa que leve recursos computacionais. E aqui a gente tem uma imagenzinha, né, de um rapaz abraçado com o computador. Ele pergunta, olá, como você está? E o computador sabe responder, né? Ele responde, eu estou bem, e você? Então, esse computador ele foi programado para saber responder à pessoa de acordo com o que ele esteja. Se ele estiver bem, se ele estiver mal, ele vai responder de acordo com como ele está. E nós de computação sabemos que o computador é burro. Por que é burro? Existem três fatores que mostram pra gente que o computador é realmente burro. Quais são eles? Bom, ele depende de nós para funcionar. Nós precisamos dizer exatamente o que a gente quer que ele faça, senão ele não vai fazer. E se a gente não disser, ele vai ficar lá parado, imóvel, sem fazer absolutamente nada durante toda a eternidade. Ou seja, ele obedece a gente. Porém, nem tudo é trevas. O computador ele é muito rápido na hora de fazer operações matemáticas, lógicas, qualquer tipo de operação que ele seja capaz de fazer, ele vai fazer com muito mais rapidez que um ser humano. Além dele ter maior capacidade de armazenar informações, né, à toa que você consegue ter computadores ao redor do mundo armazenando todas as informações de toda a internet, por exemplo. Isso é muita coisa para um ser humano, por exemplo, guardar na cabeça ou em livros, né? E maior segurança na realização de operações, ou seja, uma soma feita, um cálculo, qualquer operação que seja lógica ou matemática, com infinidade de números, ela vai ser muito mais seguramente feita por um computador do que por um ser humano, né? Que pode errar um número, pode errar um cálculo feito, né? E a gente leva esse conceito de que o computador ele é burro, porém ele é obediente, né? Ele é eficiente também na hora de realizar as operações básicas. Bom, e aí um assunto que interessa a muitos da parte de manutenção, da parte de arquitetura de computadores, a parte da galera mais técnica de computação. O que é um computador? O que há no computador? Bom, o que há no computador por dentro, né? Que ele tem imagem de um gabinete aberto. A gente tem, primeiramente, talvez ali essencial para o computador funcionar corretamente, a gente tem uma fonte de alimentação, a gente tem uma placa-mãe, um processador, um disco rígido, né? Ou HD, a memória RAM, entre outros componentes, como por exemplo um drive de DVD e CD, um drive de disquete, uma placa de vídeo, ali 3D para jogos, uma placa de som para quem trabalha com recursos musicais, entre outros componentes internos ali dentro do computador, porque fora a gente também tem os periféricos, teclado, mouse, mas não vem a questão agora. E como tudo funciona? Bom, a fonte ela alimenta todo o computador por dentro, ou seja, você tem ali a energia, a corrente alternada que sai da tomada, 110 volts, entra na fonte ali, né, diretamente o cabo na tomada, e da fonte ela é distribuída para todos os componentes do computador que necessitam daquela energia. A placa-mãe recebe bastante energia, né, ela também passa energia para alguns componentes, e outros componentes recebem também energia, corrente contínua que sai da fonte. A placa-mãe interliga todos os componentes dela, por exemplo, a memória, o HD, o DVD, estão todos ali, o processador, estão todos interligados. A placa-mãe serve como uma ponte entre todos os componentes internos do computador.
O processador, ele é o cérebro do computador. É lá que são feitas todas as operações matemáticas, operações lógicas. Tudo ali é resolvido no computador. O computador que domina, o processador é quem domina toda a parte ali interna do computador. O disco rígido, né? O HD, o que significa HD? HD significa hard disk, ou seja, disco rígido, né? Se fosse em Portugal, seria disco duro. E ele armazena todas as informações do computador de forma persistente. O que é de forma persistente? De forma que, se você desligar o computador, tudo vai estar lá. A gente vai falar um pouco mais sobre memória principal e secundária, vocês vão entender como isso funciona. E a memória RAM, a memória é um chip que você coloca no computador, né? E ela armazena as informações do computador do momento que ele é ligado até o momento que ele é desligado. Ou seja, todas as informações do computador durante aquela sessão de uso, desde o momento que você liga o computador, fica na memória RAM. Bom, então pra gente, o que é importante pra gente no meio de programação saber sobre o componente de computador? A gente tem que saber o que é uma CPU ou uma UCP, né? A CPU, do inglês Central Processor Unit, ou do português UCP, Unidade Central de Processamento, é o cérebro do computador, que vai realizar todas as operações pra gente. E isso é simbolizado pelo próprio processador no computador. A gente também tem que saber o que é a memória principal e a memória secundária. A memória principal é a memória RAM e a memória secundária é o HD. A gente vai saber mais ou menos o que é cada um deles, né? O processador, como já falei, ele realiza todas as operações lógicas e matemáticas. Já a memória secundária, ela é persistente. Por quê? Porque ela armazena as informações, ela não perde ao ser desligada. Ou seja, está lá tudo no HD, o HD é um disco magnético, está tudo lá salvo no HD. E lá fica o sistema operacional, fica os arquivos pessoais como texto, música, foto, vídeo, qualquer tipo de arquivo fica na memória secundária, né, no HD. E a memória principal, qual é a utilidade dela? Já que eu tenho já uma memória para salvar todos os meus arquivos, né? A memória principal, ou que a memória RAM, no caso a memória principal, ela armazena as informações daquela seção, como eu já falei, né? E, por exemplo, quando o computador liga, todas as informações necessárias do computador são passadas, são copiadas da memória principal, da memória secundária, perdão, para a memória principal. E aí eu vou falar mais ou menos, né, como funciona isso. A memória principal, ela armazena todos os programas abertos, todos os programas em execução, do momento que o computador é ligado até o momento que ele é desligado. E aqui eu tenho aqui umas características, né, que diferenciam um pouco mais a memória principal e a memória secundária e mostra pra gente por que é interessante ter as duas ao mesmo tempo no computador. A memória principal, a memória RAM, ela tem uma velocidade de leitura e escrita muito rápida. Por isso que quando você liga o computador, as informações são passadas da memória secundária para a memória principal. Porque se a gente ficar dependendo de usar um sistema operacional, usar o computador somente na memória secundária, somente ali lendo do HD, é muito lento, o computador fica com muito baixo desempenho para a gente poder utilizar. Em compensação, há outras características que fazem a memória secundária ser superior à memória principal, né? Como, por exemplo, a volatilidade, o preço e a capacidade. O que significa cada um deles? Bom, pensando ali em volatilidade, volátil, a gente pensa no álcool. O álcool, ele é uma substância volátil. Por quê? Se você derramar o álcool em uma superfície, ele vai evaporar, ele vai se dissipar ali no ar muito mais rapidamente do que se você derramar água. Isso torna o álcool uma substância volátil. A mesma coisa a gente tem ali para o computador. A memória principal, ela é volátil, a memória secundária ela não é volátil. O que significa isso? A memória principal ela é utilizada enquanto o computador está ligado, ou seja, enquanto está passando energia elétrica entre ele vai armazenar as informações. E aí o que acontece? Quando a gente desliga o computador puxando a tomada direto e liga novamente, aquelas informações não estão no computador. Se houver uma falta de luz e eu ligar o computador novamente, eu não vou estar com os programas abertos que eu estava anteriormente, antes do computador ser desligado, justamente por causa da volatilidade. A memória principal ela é volátil. Se você parar de passar energia elétrica, ou seja, desligar o computador, ela perde todas as informações. Enquanto que a memória secundária, ela não é volátil, ela mantém ali de forma persistente, no disco magnético ali do HD, todas as informações do computador, tanto que se você tirar a tomada e colocar de novo, ela vai estar lá tudo bonitinho. E agora o preço. O preço e a capacidade são coisas interessantes na diferença. Um HD, por exemplo, a gente pensa no HD, eu não sei qual é o preço de um HD, nem o preço de uma memória, eu não sei, não tô a par dos preços da atualidade, mas acredito que o computador, o HD de 500 GB seja R$200, mais ou menos. Enquanto que uma memória de 4 GB, a memória principal, seja R$100. E aí você tem, né, 4 GB por R$100, enquanto que você tem 500 GB
por R$ 200 é uma diferença tremenda, mas cada um no seu, cada um realizando a tarefa que é pré-definida para ele. E a fragilidade também é outro item, né, de desespero para alguns, né? Se você deixar um HD cair no chão, você tem 99% de chances, né, talvez com um fio de cabelo assim de chance dele não quebrar, porque o HD ele vai quebrar. O HD, por dentro dele, ele é selado, né, em uma caixinha de ferro assim, desse tamanho mais ou menos. Nele tem um disco mais ou menos desse tamanho assim. Nesse disco magnético ficam todas as informações, né, do computador. Não só um disco, o HD de hoje tem 2, 3 discos dentro. E nele há uma espécie de agulha em cima do disco, que é justamente a agulha que lê as informações e também que escreve as informações naquele disco. Essa agulha, ela tem uma distância menor do que a de um fio de cabelo, né? Mas ela não toca no disco. Ou seja, é muito, muito próximo, mas ela não toca. Uma distância menor do que o fio de cabelo. Então, isso torna o disco frágil. Ainda mais que se você deixar, por exemplo, um notebook com o HD cair no chão, o HD vai estar em rotação, né? Ele vai estar ali girando. E aí, justamente aquele giro, né? Aquele movimento dele com a agulha batendo, você praticamente perde o HD. Você empina a agulha, você arranha o disco. Em compensação, a memória principal, ela é um chip, né, que se você deixar cair no chão, pô, pode danificar, claro, mas ela tem uma resistência muito maior do que um HD. Para isso existem hoje, né, os SSD, o Solid State Disk, que ele é uma memória secundária, ele é um HD, mas que ele leva a propriedade da memória principal. Ele não tem um disco rodando, ele não é mecânico, ele é ali composto de chips por dentro que armazenam as informações. Então, só que ele é muito caro, né? E também está ainda sendo lançado notebooks com ele, ainda não está totalmente popular como os HDs comuns, convencionais. Agora, sistema operacional. Todo mundo tem um sistema operacional no computador, é praticamente impossível você não ter um sistema operacional no computador. E aí o que é ele? O sistema operacional ele atua como uma máquina estendida. O que é a máquina estendida? Ele estende para a gente, usuário, os poderes do computador, todas as funções do computador. Então ele controla ali a nível de hardware, a nível de dispositivos físicos, o computador. A gente não tem como operar diretamente o computador, porque a gente não vai estar lá tocando no chip, a gente não vai estar lá tocando no cabo, mas o computador, o sistema operacional, ele mostra pra gente numa tela de computador, por exemplo, todas as opções e ela gerencia esses recursos do hardware. Então um clique no mouse, uma tecla do teclado que a gente aperta é convertida em sinais eletrônicos e o sistema operacional intermedia tudo isso. Portanto, ele é uma camada a mais entre o computador e o usuário. Você tem um computador, você tem o sistema operacional, né? Essa camada, você tem os programas que rodam em cima do sistema operacional e por fim você tem os usuários. Além disso, ele gerencia recursos do computador, execução de programas, ele gerencia a memória, ele gerencia a entrada e saída de informações, né? Do momento que a gente passa informações do computador e do momento que ele retorna pra gente, entre outras coisas. E aqui eu coloquei alguns símbolos de sistemas operacionais, os mais famosos, né? Você tem aqui o Windows, o Linux, o macOS, você tem os Solaris. Você tem também, não só nos computadores, por exemplo, nos celulares, você tem Android, você tem Windows Phone, você tem o iOS. Então, para tudo você tem um sistema operacional. E agora, como são executados os programas de computador? Aqui eu vou falar aqui um pouco mais da parte do sistema operacional. Os arquivos do computador encontram-se na memória secundária. A memória secundária está sendo representada por esse quadradinho aqui. Talvez não dê para ler, mas eu tenho aqui memória secundária e alguns exemplos de programas, de rotinas que eu tenho nele. Eu tenho sistema operacional, eu tenho um editor de texto, tenho um calculador, eu tenho um navegador de internet, tenho um reprodutor de multimídia, como por exemplo áudio e vídeo. Então eu tenho diversos tipos de arquivos na minha memória secundária, no meu HD. Quando o computador é ligado, na medida que for solicitado, as coisas vão passando da memória secundária para a memória principal. Tudo fica aqui, intacto. Os arquivos originais ficam aqui, enquanto que aqui, para a memória principal, são passadas apenas cópias dos arquivos que tem aqui. E o processador fica aqui, né? Ele que comanda isso aqui tudo, mas para uma representação fácil, ele está aqui ainda intacto. Ele ainda não fez absolutamente nada, mas é ele que controla isso aqui tudo. Bom, digamos que eu preciso da calculadora. Quando eu chamo a calculadora, quando eu solicito a abertura do programa calculadora, a calculadora ela faz uma cópia, né? O sistema operacional ele faz uma cópia da calculadora que está aqui na memória secundária para a memória principal, ou seja, ela passa do HD para a memória RAM e é executado, tudo que eu executo da calculadora no computador, eu estou executando aqui, eu estou executando da memória principal. E aí, por exemplo, se eu quiser efetuar uma soma bem bonita, 1 mais 1.
Não sei quanto é que é isso. O que acontece? Eu tenho as rotinas de entrada e saída, eu coloco ali entrada 1, coloco mais, coloco 1, aí dou um Enter. A memória principal ela vai armazenando todas as informações e ela passa para o processador apenas a operação 1 mais 1, interrogação, quanto é que é? Ele faz essa operação matemática e retorna o resultado 2. Esse resultado 2 é então exibido na tela e tudo continua aqui na memória principal. E na memória secundária tudo continua intacto, apenas a cópia do programa original está lá. E aí o processador ele se ativa para fazer essa operação e depois ele fica inativo, teoricamente inativo, para receber outros tipos de operações ou outros tipos de chamadas, né, que outro programa possa fazer. E quando eu quiser encerrar o programa, a calculadora, ele simplesmente é apagado da memória principal. Ele deixa de existir, ele é desalocado da memória principal. E aí ele não é devolvido, porque eu não movi ele da memória secundária à memória principal. Eu criei uma cópia daquilo que está na memória secundária, na memória principal. Então se eu quiser encerrar o programa, eu basicamente apago o que está aqui na memória principal, porque o original está aqui. Isso é interessante de saber, porque quando a gente criar nos programas, a gente vai criar mais ou menos isso aqui. A gente vai criar programas que ficam na memória secundária, eles vão ser chamados na memória principal para serem executados, e depois ele é apagado quando ele for encerrado. E quando ele precisar de processamento, ele vai ser processado no processador. Eu tenho aqui agora aplicações client-side e server-side. O que significa cada uma delas? Bom, client-side significa mais ou menos ao lado do cliente, enquanto que server-side seria ao lado do servidor. Bom, as aplicações que nós vamos criar, elas são client-side. Por quê? A aplicação client-side, ou seja, ao lado do cliente, que somos nós, os usuários, elas são executadas do computador, elas estão no computador, a entrada e saída é feita no nosso computador, né? Então tudo é realizado no nosso computador sem auxílio de computador de terceiros. E quais são os exemplos de aplicações assim? A gente tem editores de texto, qualquer programa que esteja no computador, jogo, de reprodutor de multimídia, áudio, vídeo, calculadora, qualquer um desses programas são client-side. Por quê? Porque eles são executados no nosso computador. Já a aplicação server-side, a aplicação ao lado do servidor, ela não se encontra, o programa, o núcleo do programa, ela não se encontra no nosso computador, ela se encontra em outro computador distribuído geograficamente. Por exemplo, um site, o Facebook. O Facebook, você visualiza apenas na tela do computador o resultado final da abertura da página. Você tem lá a parte de login, senha, você coloca lá o seu usuário, sua senha, né? Você envia essas informações para o site então valida essas informações, ela verifica se você realmente faz parte da comunidade, ele verifica lá no banco de dados. Será que a senha e o login conferem? Será que o usuário e a senha conferem? Se conferir, ele exibe para vocês a página do Facebook com seu perfil. Se não, ele vai mostrar uma mensagem de erro do tipo: você não conseguiu logar, você quer ajuda, você esqueceu sua senha, será que você foi hackeado? Então, isso são aplicações server-side. Por quê? Porque o núcleo, o programa que executa, não está no seu computador. Você apenas visualiza um resultado de uma entrada e saída, né? O resultado final da página no seu computador. E aí, isso é feito, né, com duas formas, com dois elementos aqui. Você tem o front-end e tem o back-end. O que é o front-end? O front-end, né, ou seja, a parte final da frente, ela é exibida no seu computador, né, através de imagem, de texto, de vídeo, de qualquer coisa que esteja na tela do seu computador. Enquanto que o back-end, a parte de trás final do site, né, a parte funcional do site, é justamente a parte que verifica se o seu usuário e senha está certo. Na hora de você digitar o nome de uma pessoa, por exemplo, eu quero procurar por Marcos no Facebook, é ele que vai pegar, procurar todas as pessoas que tem o nome Marcos no Facebook, organizar por pessoas que talvez você conheça, justamente pela localidade, pela quantidade de amigos em comum. Ele mostra pessoas assim, possíveis de você conhecer. Então toda essa parte, o back-end, ela é realizada, né, por um programa, por programas desenvolvidos lá no servidor do Facebook, geograficamente distribuído. Então essa é a diferença de client-side e server-side. Nós vamos aprender a desenvolver soluções client-side e futuramente vocês vão ter capacidade, com muito estudo, de criar aplicações server-side. E agora, qual programa eu vou utilizar? O programa compilado ou o programa interpretado? Bom, existem duas diferenças, né? Duas diferenças básicas entre programas compilados e interpretados, né? Bom, o programa compilado, que é o que a gente vai fazer, a gente vai ter um código, a gente vai digitar esse código, a gente vai utilizar um programa chamado compilador, que ele vai justamente
traduzir nosso código para um arquivo executável ou para uma série de arquivos executáveis. E a gente vai poder mover esse arquivo para onde quer que a gente queira. E esse arquivo será executado em qualquer computador, né, que tenha suporte a essa plataforma que eu desenvolvi o aplicativo. E aí, esse aplicativo, né, olhando assim com relação às camadas, a gente vai ter o computador, o sistema operacional, aquele programa e o usuário, que somos nós utilizando. Então, você vai... Agora sim, é uma coisa muito específica. Você vai desenvolver em um código, você vai compilar para uma tal arquitetura de computadores. E aí já entra algumas desvantagens. Por exemplo, um arquivo que você compila para o Windows, provavelmente você não vai conseguir rodar no Linux, são arquiteturas diferentes. E talvez até dentro do próprio Windows mesmo, se você utilizar um aplicativo desenvolvido na versão mais nova, você não vai conseguir executar ele na versão mais antiga e vice-versa. Então já tem alguns problemas. Para isso surgiu um conceito de interpretação, de código interpretado, de máquina virtual. O que significa isso? Eu adiciono mais uma camada entre eles. Eu vou ter o computador, vou ter o sistema operacional, vou ter a máquina virtual, que no fundo é um programa também. E nele eu vou digitar meus códigos, na verdade eu vou digitar meus códigos no editor e vou utilizar esse código na máquina virtual. Eu tenho uma máquina virtual para cada computador, para cada sistema operacional. Eu tenho uma para Windows, eu tenho uma para Linux, eu tenho uma para Mac OS, eu tenho uma para cada versão do Windows diferente. Em compensação, o código que eu utilizei para fazer aquela rotina, ele vai ser universal para todos, porque a máquina virtual ela vai identificar aquele código, ela vai pré-compilar aquele programa que eu fiz, e ele vai ser executado independente da plataforma de sistema operacional que eu tenha. Por quê? Porque a máquina virtual vai adaptar esse código que eu digitei para a máquina virtual, para o sistema operacional. E aí, qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu vou ter portabilidade. A portabilidade vai me garantir que eu vou rodar o mesmo programa em diversas plataformas. Em compensação, eu tenho uma queda drástica de desempenho. Por quê? Porque a máquina virtual ela é mais uma camada, né? Ou seja, mais um intermediário, mais alguma coisa para poder aumentar o volume de processamento do computador. Mas com o tempo isso vem mudando, né? As máquinas virtuais estão bastante ágeis, os próprios computadores em si estão também bastante ágeis, né? Com bastante desempenho. Então a linguagem interpretada, o programa interpretado, ele ainda é também uma boa fonte de estudo para você desenvolver programas. E como já vimos, né, o programa compilado ele vai ter um maior desempenho ao ser executado. Por quê? Porque eu vou executar ele diretamente no sistema operacional, eu não vou ter mais uma camada adicional para poder eu gastar o processamento do computador. E a desvantagem é que ele vai ser executado apenas naquela plataforma para a qual ele foi compilado. Exemplos disso eu tenho aqui programas desenvolvidos em C, C++, C Sharp, Pascal, Delphi. Então esses programas geralmente são compilados. Interpretado, eu tenho aqui a maior portabilidade, porque o mesmo código que eu desenvolvi, eu não preciso nem compilar. Eu levo esse código, levo um arquivo pré-compilado dele, e ele é executado em qualquer computador que tenha no sistema operacional a máquina virtual instalada. E aí ele vai adaptar, a máquina virtual vai adaptar o código para aquele computador, independente de qual sistema operacional seja. E em compensação eu tenho uma pequena perda de desempenho, justamente por causa da mais uma camada entre o programa e o sistema operacional. E exemplo disso eu tenho aqui o Java, eu tenho o PHP, eu tenho o ASP. São programas onde você instala software, você instala a máquina virtual deles, eles rodam através daquela máquina virtual. E por fim, para encerrar nosso assunto, né, eu vou falar sobre um dado histórico, sobre a primeira pessoa que programou. Na verdade não foi um programador, foi um programadora. Ada Lovelace, ela é filha do escritor Lord Byron, uma inglesa que em 1843 ela desenvolveu uma sequência de códigos não, uma sequência de chaveada aqui na máquina de Babbage, desenvolvida pelo matemático Charles Babbage, também inglês, né, os dois são ingleses. Ela desenvolveu uma sequência que resolvia um problema matemático, e essa máquina ela também é tida como a máquina mãe ou a máquina pai, não sei, dos computadores atuais, e ela resolvia autonomamente problemas matemáticos. Ou seja, o operador da máquina ele colocava a sequência de operações que devia ser feita, ele colocava a entrada de números, ela resolvia toda a operação matemática e trazia apenas o resultado. Então, a Ada Lovelace ela foi reconhecida como a primeira programadora do mundo. Isso em 1843, há mais de 150 anos. E em 1980, o exército dos Estados Unidos, eles desenvolveram a linguagem e batizaram de Ada, justamente em homenagem a ela.